Desde muito cedo eu tinha muito medo de empreender e a primeira coisa que eu prometi a mim mesmo é que eu não seria superficial em nada que eu fosse fazer. Então o empreendedor ele quer resolver um problema de alguém que é comum a várias pessoas. Eu disse, cara, eu opero todo mês 30 pacientes, esses 30 caras vão para o mercado, eu não sei como reabilita e como que tá, como que eu posso melhorar os meus resultados e a minha entrega de valor ao meu paciente. Então eu fui estudar. Foi aí que a gente saiu de uma clínica de consultórios e foi para uma clínica de 2.000 metros quadrados. Quase quebramos aí no meio desse caminho, por erro de execução. Apesar de estudar, tivemos vários erros de execução do projeto, arquitetura, refazer coisas que a gente não sabia, e de consultor, aquilo que não mata, ensina, né? Então, esse foi um grande desafio que ensinou muito, que terminou depois. Eu fui abrir uma clínica popular e eu quebrei uma clínica popular achando que eu estava preparado. Então, o sucesso de uma primeira jornada não garante o sucesso de uma segunda, né? Bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso podcast. Meu nome é Cauê Gasparotto, sou médico formado pela Universidade de São Paulo, tenho atuado já há alguns anos na área de inovação e empreendedorismo, e esse podcast aqui tem o intuito de trazer pessoas dentro da área da saúde, médicos, às vezes estudantes de medicina, que já tenham atingido alguns resultados interessantes dentro das suas carreiras e que podem compartilhar com vocês as visões que eles construíram ao longo do tempo. E hoje eu vou trazer um profissional que é ortopedista, que está aí à frente de uma empresa na área de tecnologia e saúde, chamada Aidum, o Diogo Rolim, e ele vai falar um pouquinho para a gente da sua trajetória, da sua história como médico e agora também como empreendedor dentro desse segmento aí de tecnologia para o mercado de saúde. Então, Diogo, obrigado por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui hoje. Já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes e acho que vai ser muito legal você contar a sua história para mais pessoas e para que mais médicos, estudantes também conheçam a sua trajetória. Obrigado, Cauê. Para mim é um prazer estar aqui. Já acompanho há um tempo o podcast e para mim é uma honra estar sentado aqui com vocês, contando um pouquinho mais da minha trajetória, né? Eu sou Diogo Rolim, como você falou, ortopedista de formação, cirurgião de ombro e cotovelo, médico do esporte. Fiz mestrado em ciências do esporte e atividade física. E antes da medicina, eu fiz ciências da computação. Achei que tinha perdido tempo na minha vida, mas as coisas da vida, às vezes lá na frente, a gente vai entender os motivos e porquês. Nos últimos 5 anos, me reconectei com a tecnologia, trabalhando na operadora de saúde, dentro da tecnologia, como médico key user. Foi lá que eu comecei a dividir mais o meu tempo da prática médica com a tecnologia, até fazer o dropout de carreira há 3 anos atrás. E de 3 anos para cá, tenho me dedicado full time aí a Idum, que é a nossa empresa, e que já está há 3 anos no mercado, mas lançamos nosso produto ao mercado no início do ano passado. E é um prazer contar um pouquinho mais da nossa história e ajudar quem esteja pensando em seguir o caminho do empreendedorismo e abrir um pouco mais o leque. Uma coisa que eu gostaria de ter lá no passado era que alguém tivesse me incentivado mais e me ajudado a empreender. Então, super à vontade e disponível para ajudar da melhor forma que você entender aí, meu amigo. Obrigado. Cara, um prazer. E essa sua fala me lembra uma fala do Steve Jobs, né? Que ele fala que é impossível você conectar os pontos olhando para frente, né? Que é difícil você olhar o que está fazendo hoje e ter essa visão de como é que as coisas vão se conectar. Mas quando você chega lá na frente e olha para trás, as coisas começam a fazer sentido. Você consegue, né? Connecting the dots, que às vezes você não consegue fazer olhando para frente, mas para trás faz muito mais sentido. Então acho que faz parte disso e eu vejo muita gente se frustrando nisso, né? Quando eu, putz, não consigo enxergar as conexões aqui, que tô perdendo tempo da minha vida fazendo isso. E no fim, é possível que lá na frente você entenda como esses pontos se conectem hoje, algo que você não consegue fazer, né? Então acho isso super interessante. E eu queria puxar já esse ponto, cara, falando um pouquinho de
como é que foi essa primeira transição na sua vida, de sair da ciência da computação e ir para medicina? Imagino que não foi nada fácil tomar essa decisão e queria saber das suas palavras aí, como é que foi esse momento. Eu acho que eu vou dar dois passos atrás. Eu acho que o empreendedorismo ele antecede esse momento na minha vida, né? Eu digo que o empreendedorismo ele antecede até mesmo o meu nascimento. Então, eu sou um cara que vim do interior do Piauí e venho de uma família empreendedora que teve êxito no empreendedorismo. Como você falou de Steve Jobs, eu gosto de ver grandes exemplos. Então, meu bisavô é uma grande referência para mim. Existe uma cidade no interior do Piauí com o nome dele, que é Cristino Castro. Meu bisavô, ele foi um dos grandes empreendedores na Segunda Guerra Mundial, chegou a ser um dos maiores exportadores de algodão do Brasil, mas quebrou durante a Segunda Guerra porque ele não conseguia expor. Eu sempre vi isso no empreendedorismo, mas dentro de casa, o meu pai é ex-funcionário do Banco do Brasil, saiu do Banco do Brasil para empreender e também quebrou e teve que voltar para trabalhar no Banco do Brasil. Então, desde muito cedo, eu tinha muito medo de empreender. E a primeira coisa que eu prometi a mim mesmo é que eu não seria superficial em nada que eu fosse fazer. No primeiro momento, antes da ciência da computação, eu queria ser jogador de futebol. Então, pela minha altura e pela minha performance, eu logo vi, apesar de minimamente ali jogar a categoria de base e tudo mais, mas uma pessoa que me incentivava era um médico, que na época era médico da seleção brasileira e médico do Sumov aqui no Ceará, que era o Dr. Mauro, e se ele em algum momento nos ouvir, eu já gostaria de dizer que ele foi que me incentivou a ir para a medicina do esporte. Só que, como eu não tinha me dedicado ao estudo e à medicina, eu não passei de primeira e eu passei para a ciência da computação. Só que aos 9 anos de idade eu tentei empreender na locadora de videogame, dependendo da idade da audiência, alguns não vão saber nem o que é um Mega Drive, né? Mas eu na cidade do interior do Piauí ganhei um Mega Drive e a minha casa começou a encher de crianças e a minha empregada ela fazia à época um pão de queijo muito bom. Então eu comecei a ganhar dinheiro. Então o empreendedorismo é resolver a dor de alguém. Comecei a ganhar dinheiro vendendo pão de queijo para os meus amigos que jogavam dentro de casa. Meu pai caiu e quebrou a perna e teve que vender uma moto e montou uma locadora. E eu digo que aí é o meu primeiro insucesso. Colocamos uma locadora, ela cresceu. Minha mãe, porque eu não estava mais estudando, não queria comprar novas fitas, terminou que a gente quebrou. E eu falei, cara, o que eu for fazer, eu vou fazer com intensidade. E aí eu fui para o vestibular, não passei, terminei passando para administração e não para ciência da computação. Não gostei inicialmente de algumas disciplinas e aí migrei para a ciência da computação, comecei a me envolver porque desde o videogame eu sempre estava conectado com a tecnologia, comecei a entender linguagem de programação, ganhei um 386 do meu pai e foi ali que eu comecei a minha conexão e me reconectei com a tecnologia. Foi então que eu passei para a medicina e aí, bem dentro do conceito, por que eu falei isso até agora? Eu disse, cara, agora eu vou imergir e fazer um mergulho profundo e vou trazer uma meta de longo prazo para a minha vida, que é um dia ir a uma Olimpíada, né? Então, eu digo que se você não tem sonhos grandes, vocês não sabem onde você quer chegar. E diz, um dia eu quero ser que nem o Dr. Mauro. Então, foi isso que norteou a minha formação médica. Então, fiz Ou seja, você medicina. tinha um bom exemplo ali que para você fazia muito sentido. É uma coisa que eu falo, né? Às vezes um mentor faz toda a diferença pra gente nesse sentido, né? Ter alguém ali como uma referência de onde você quer chegar um dia, torna muito mais palpável o caminho que você vai percorrer, sabe? Você mirar em alguém e falar assim, putz, um dia eu quero ser que nem esse cara, vou ver o que ele fez e vou tentar encontrar o meu caminho, mas com base no caminho que ele percorreu também. Não sei se você vê ele dessa forma hoje. Com certeza, e essa história, e foi muito bom essa sua lembrança. Na verdade, toda a minha jornada, eu vou contar um pouco mais, ela foi exatamente pautada por pessoas que me inspiraram e que fizeram a diferença na minha jornada e que me inspiraram a ser alguém melhor ou como eles, né? Então, primeiro, o Dr. Mauro, eu me reconectei com ele no meu 5º ano de faculdade, eu passei por um estágio, o estágio era dia de sábado, eu disse, caramba, eu vou trabalhar pra caramba, mas eu queria trabalhar muito para aprender muito, e o médico de plantão lá, por acaso, da equipe de ortopedia era o Dr. Mauro,
né? E ele era médico do esporte, né? É ainda, né? Passou por cima de um câncer de pâncreas. E esse foi o cara que me norteou durante a graduação. E aí vem um segundo mentor, que foi depois se tornou meu sócio na clínica de ortopedia, que é o Eduardo Guedes, que é um cirurgião de ombro, que e esse cara foi o cara que eu acompanhei durante a minha residência de ortopedia, e esse era o cara que eu queria ser como cirurgião de ombro, e, e eu tive depois a grata surpresa de me tornar sócio quando eu voltei de São Paulo. A gente foi montar uma clínica exatamente de ortopedia em medicina do esporte. Hoje, eu ainda sou sócio da clínica e hoje é a maior clínica de ortopedia daqui do Ceará, né? Para quem é de São Paulo, vai ter algumas referências aí, como Vita, como Instituto Cohen, foram alguns benches nossos na época, né? De clínica. Depois tive a oportunidade de conhecer o Dr. Moisés, o Carlos Tropil, o Sadal, que abriram as portas para a gente. E aí eu digo que sucesso, Cauê, depende muito, mas para mim sucesso é você ter a oportunidade de ser amigo das pessoas que você admira. Me tornei sócio de um cara que eu admirava, passei a operar com ele, e aí meu sonho grande era em Olimpíada, realizei meu sonho em 2016, fui para os Jogos Olímpicos do Rio, fui médico no Centro Médico da Vila, né? Vivi meu sonho ali, mas como eu digo, na época que eu dei aula na graduação, eu digo que a gente tem que ter os nossos Himalaias a serem escalados, né? Mas escalei, cheguei, quando eu voltei da Olimpíada, você sobe o Himalaia, olha para um lado, olha para o outro, mas aí você vai descendo e agora, né? Vou voltar para o consultório e voltar a atender e operar dia de sexta-feira. E quem é empreendedor sabe que tem um bumbo diferente que bate na nossa cabeça, que é a gente quer estar fazendo coisa nova, a gente não gosta do avião ali planando a 10 mil pés. A gente gosta da trepidação do portas em automático e fazer o avião levantar, né? Então, eu comecei a pensar no que seria um desafio, e aí veio o convite de um grande amigo que tinha feito MBA comigo, que assumiu a tecnologia de uma operadora daqui, e falou: cara, não entendo nada de tecnologia, estou com um baita de um problema lá, dizem que o sistema é um sistema legado, que tem que ir para a nuvem, e não sei nem o que cobrar do meu time de tecnologia, do meu superintendente. E aí eu aceitei o desafio, fui inicialmente como consultor dele, pessoal, para ele confundia o que era backlog de back-end, então, né, tentando fazer ali essa conexão, fui me reconectando com a tecnologia, dividindo ali inicialmente consultório, horas na operadora, na tecnologia, mas estudar a tecnologia, novas linguagens, Python, Flutter, começou a brilhar muito mais o meu olho, e aí, cara, a gente tem que fazer aquilo que dá prazer, e a vida ela é uma só, né? E comecei a dedicar muito mais horas à tecnologia. Foi quando eu fiz uma imersão experiência do cliente em 2019 na Disney. Foi quando veio ali o estalo da ideia inicial que viria a ser a Edu. Então aí eu já estava começando a colocar como você colocou, reconectando os pontos, é, meio que voltando ao início, só que com 10 anos de assistência na ortopedia, do ponto de vista da medicina do esporte, realizado o meu sonho. Eu tinha ainda um sonho de ir a novas Olimpíadas, mas eu descobri, formei 5 atletas olímpicos na clínica, né? Vitória Lopes, eu tive o prazer de acompanhar, a Ana Patrícia e Rebeca, Breno Matheus, mas aí eu descobri que vai o técnico, o preparador físico, o psicólogo, o único que não vai da equipe é o médico, porque o médico que vai é o do COB, né? Então eu disse, caramba, eu não vou mais a nenhuma Olimpíada. Eu já fui para que eu tinha que ir, né? Eu não sou do COB, eu não estou no eixo Rio-São Paulo, e meio que essa frustração foi uma força motriz para eu imergir e, de novo, agora começar meu segundo deep dive, que era na tecnologia, sabe? Diogo, eu gostei disso que você falou. Acho que só alguns termos que eu acho que é importante a gente
reforçar para a galera, porque eu acho que às vezes o pessoal ainda não tem tanta profundidade nesses temas, a gente está mais acostumado com esses assuntos, fica mais fácil, né? Mas você usou uma palavra bench, né, que é legal, benchmarking é um termo que a gente usa muito no empreendedorismo, né, que talvez na medicina o pessoal não entenda tanto, mas é um conceito simples que a gente usa para ter como se fossem referências, né? São modelos que a gente compara ao modelo que a gente está construindo e a gente usa como referência para construir aquele modelo de negócio, ou a tecnologia que a gente quer desenvolver. Então, no seu caso, né, quando você foi montar a clínica, você usou como referência algumas clínicas que já existiam, já funcionavam no modelo parecido que você queria fazer lá. Meio que adaptar, é não querer inventar a roda, né? Reinventar a roda. Pega um modelo que já existe, adapta para o seu contexto e porque o que funcionou bem de outros lugares você traz para onde você está querendo montar a sua, né? E eu queria aproveitar isso para entender como foi essa primeira sua. Porque assim, teve várias transições na sua carreira, né? A primeira que eu vejo é lá atrás, quando você saiu da ciência da computação para ir para medicina. E depois, quando você voltou e resolveu meio que criar uma clínica, eu diria que é uma transição, né? Você sair da assistência ali e vai ter um papel como sócio em uma empresa, uma clínica, seu papel também acaba sendo um papel ali como gestor. Essa transição para você foi tranquila? Como que você enxerga isso hoje, assim? Alguém super especializado na área médica, né? Que é o que a gente acaba se formando. Você acabou virando cirurgião, né? Dentro da ortopedia, para criar uma sociedade, para formar uma clínica e aí ter que entender um pouco mais de gestão. Você viu isso como um desafio ali primeiro na sua carreira? Como é que você lidou com isso? Perfeito, Cauê. Na verdade, começou porque ao fazer a minha residência em São Paulo, a gente tinha algumas aulas dentro do Instituto Coen e lá no Einstein, no centro de reabilitação. Então, olhando para a realidade local de onde eu tinha vindo, eu disse, cara, não tem nada disso. Então, a minha inquietude é, cara, e quando eu voltei para Fortaleza, eu passava o tratamento para o paciente, mas o que me inquietava era não ter uma visibilidade de como que ele tinha feito a reabilitação, de como que estava a transição dele para atividade física. E aí não é uma frase minha, mas que eu gosto muito, que até foi o Day One da Endeavor desse ano, que é do Vander Cortese, que até o tema é dá para fazer melhor, e eu acho que ele traduziu muito bem a cabeça do empreendedor, mesmo que ele não se ache empreendedor, assim, é quando você fica inquieto de que algo não dá para fazer melhor. Então, estava eu no consultório, eu prescrevia a reabilitação ali, e aí eu comecei, aquilo começou, sabe a pedrinha no sapato ali? Ela é pequenininha, mas o que me incomodava era eu operava o paciente, o dia da epifania, assim como foi uma vez que eu operei um manguito no paciente e ele foi para um fisioterapeuta que eu não conhecia e o cara desfez minha cirurgia inteira, né? O cara, eu dei todas as orientações no papel, eu disse como que era para fazer e o cara não seguiu nada por desconhecimento técnico ou de formação, né? Ou porque não leu meu relatório, que eu fazia um relatório bem detalhado de pós-operatório, mas eu tive que reoperar o paciente, né? O cara ter que ir pro. Eu disse, cara, assim, não dá para a gente. Se a gente quer ter a qualidade e se a gente quer fazer melhor, algumas coisas eu vou ter que minimamente controlar e foi dessa dor, né? Então, o empreendedor ele quer resolver um problema de alguém que é comum a várias pessoas. Eu disse, cara, eu opero todo mês 30 pacientes, esses 30 caras vão para o mercado, eu não sei como reabilita e como que tá, como que eu posso melhorar os meus resultados e a minha entrega de valor ao meu paciente. Então, começou aí essa vontade, dando dois passos atrás, lembrando lá atrás do meu pai, eu tinha muito medo de empreender. E eu falei, cara, se um dia eu for fazer isso daqui, eu vou estudar muito para eu poder não quebrar. Eu tinha muito medo de quebrar, né? E aí essa dor foi me incomodando muito. Eu fui fazer um MBA para saber como que você. Uma coisa que eu ensinava para os meus residentes, que o R1 ele já chega querendo operar. E aí eu dizia, cara, processualiza a sua cirurgia. Me fala do passo 1 ao passo 94, que essa cirurgia eu processualizei já. Então ele queria cortar carne, mas ele não queria saber o processo passo a passo. Eu disse, cara, eu vou aprender o passo a passo. Então, o meu TCC, o nome era Instituto do Movimento, que depois virou a Corpo. Então, eu fui estudar
e fui, essa dor foi me inquietando ali e fui convencendo os meus sócios de que dava para fazer melhor. Foi aí que a gente saiu de uma clínica de consultórios e foi para uma clínica de 2.000 metros quadrados. Quase quebramos aí no meio desse caminho, por erro de execução. Apesar de estudar, tivemos vários erros de execução do projeto, arquitetura, refazer coisas que a gente não sabia, e de consultor, enfim, mas aquilo que não mata, ensina, né? Então, esse foi um grande desafio que ensinou muito e que terminou depois. Eu fui abrir uma clínica popular e eu quebrei uma clínica popular achando que eu estava preparado. Então, o sucesso de uma primeira jornada não garante o sucesso de uma segunda, né? Então, aí já foi um grande aprendizado e que já rendeu boas histórias aí. Mas foi da dor de querer oferecer algo melhor para os meus pacientes, sabe? E você perdeu esse medo de quebrar aí, Diogo? Cara, agora eu vou falar que nem um atleta olímpico, um grande cantor. Se ele não tiver medo de subir num grande palco, num grande show na plateia, tem algo errado, né? Ainda até hoje a gente tem, né? Mas perdendo medo de altura, você vai criando e você vai mitigando a chance. O que eu digo é que eu não pulei do precipício e vou me estatelar no chão. Eu pulei de bungee jump, né? Eu criei uma corda que me segura, eu posso chegar a 1 milímetro do chão, mas eu não vou morrer, né? Eu vou conseguir dar novos passos. Mas é importante ter esse medo de quebrar, porque é isso que vai ser a força para você revisitar se você está indo para o caminho certo ou está indo para o caminho errado. Porque também se você tiver muito autoconfiante, você pode ir a 300 por hora no muro, né? Então, eu digo que o cirurgião ele erra quando ele está achando que faz todas as cirurgias e não está apto a errar. É essa hora que ele vai errar, entendeu? Eu tinha um professor de química que falava isso, que ele trabalhou uma época com a parte de explosivos e tudo mais, fazer uma parte de mexer com essas questões que são, enfim, sensíveis e tal, né, perigosas. E ele falava sobre isso, cara, se você não tem medo, é quando você está pondo sua vida no maior risco possível, porque é justamente nesse momento que você está super autoconfiante que você pode explodir tudo e acabar com a sua vida e de todo mundo que está trabalhando com você. Porque os maiores acidentes que ele viu acontecer foi justamente quando com as pessoas que eram mais confiantes do trabalho dela, que eram boas, né? Porque você fica muito confiante e você acaba deixando de enxergar alguns riscos, né, dentro da sua profissão. Então, acho que isso é uma verdade, assim, né? Você tem que estar O medo faz parte. E tem um autor que eu gosto muito, chamado Dan Grant, não sei se você conhece, Diogo, eu adoro esse cara. Ele é um professor lá na Universidade de Pensilvânia, nos Estados Unidos, e ele tem vários livros que ele acaba estudando, né? Pessoas que atingiram grandes feitos aí, que foram pessoas reconhecidas dentro das suas áreas, e estudando muito sobre essas pessoas, ele definiu que, na verdade, o que separa elas das pessoas comuns, digamos assim, entre aspas, né? É que não é que elas não têm medo, né? Mas é que elas não deixam o medo paralisar suas ações. Então elas vão apesar do medo. Eu acho que é um pouco disso, né? Você sabe dos seus riscos, você tenta minimizar eles o máximo possível, mas você sabe que não tentar é pior do que falhar, sabe? Eu acho que é um pouco dessa filosofia. E acho que todas as pessoas que acabam atingindo grandes feitos, no fim do dia, têm um pouco esse pensamento, sabe? Sei que é difícil, sei que tem um risco, minimizei o máximo possível o risco que eu podia tomar aqui, mas eu acho que eu vou me arrepender pro resto da vida se eu não tentar fazer isso, assim. E E foi partindo desse pressuposto, foi utilizando esse racional que eu convenci a minha esposa a largar a medicina há 3 anos atrás, porque eu falei para ela, caramba, você quer ver o seu marido, se eu chegar a 65 anos, olhar para trás, eu não tiver tentado fazer o que eu quero fazer, se alguém tiver feito e construído do jeito que eu imaginava, eu vou ter ficado super frustrado, mas me deixa tentar, mesmo que eu fale, que senão eu volto para atender e operar, mas eu volto sabendo que eu fiz, mas alguém conseguiu fazer melhor e executar melhor do que eu, mas não me deixa não tentar, né? Então, foi exatamente partindo desse pressuposto, dessa vontade de, poxa, deixa eu tentar, que há 3 anos atrás eu tomei a decisão ali de dar uma pausa
na carreira de ortopedista e de cirurgião de ombro. Assim, estamos super alinhados, sabe? Sim. E aí eu acho que essa era um ponto que eu queria explorar agora, que faz talvez a segunda transição, que talvez seja mais abrupta ainda, porque a primeira é você conseguir ainda conciliar com a assistência, essa parte de gestão, né, com a clínica, ainda estava incluído ali o seu trabalho como médico na assistência, mas agora você migrou para um trabalho, digamos assim, voltado bem mais para gestão e tecnologia, né? Então eu diria que é uma transição ainda, é um segundo passo nessa transição. E aí eu queria perguntar isso. O que que você vê das diferenças, primeiro, da diferença de um modelo talvez mais tradicional ali de negócio, que era uma clínica, para o modelo agora que você vê de escalabilidade, de tecnologia, podendo atingir milhares, milhões de pessoas. Essa diferença que você enxerga entre os negócios, como que foi lidar com isso? E o segundo ponto é justamente esse, de sair totalmente da assistência. Como é que você tomou essa decisão? Não, perfeito. Então, já indo aí para o que me motivou na clínica, olhando para trás, na verdade, foi colocar ela de pé. A partir do momento que ela começou a voar ali em 10 mil pés, ela começou a caminhar, foi quando eu saí da gestão da clínica, né? E aquilo começou a ficar boring, né? Então, tem um outro livro que eu gosto muito, que é o Mindset. Existe mindset de estabilidade e mindset de crescimento, né? Meu mindset ali era, tá estável, tá tudo, meus sócios conseguem tocar o negócio. E aí eu comecei a buscar novos desafios na operadora. O fato de eu ser um intraempreendedor e ter essa liberdade com meu amigo era aquele desafio inicial. Então, E nessa época, aí você o estava na fato de assistência, na operadora e saiu do operacional da clínica. Era mais ou menos esse o contexto. sair da gestão da clínica, continuei atendendo e operando Uhum. e fui para a operadora ali como consultor, né? Tá. E aí eu dividia o meu tempo atendendo, operando e na operadora como consultor. Mas a minha primeira premissa, quando eu entrei lá como consultor, eu falei, cara, eu quero entender o processo de fim a fim, desde a solicitação médica. Aí eu já tinha formação de auditor, eu fui para a auditoria para entender o processo de auditoria. Depois eu fui para assistência dentro da operadora para entender como é que estava estruturado as linhas de cuidado. E a cada 3 meses eu ia modificando. E o que me estimulava era a mudança. Então, para mim, o que estava sendo legal era fazer algo diferente a cada 3 meses. Então, e aí chegou um determinado momento na operadora que começou de novo a estabilizar. Foi quando eu começou a vir a inquietude ali. Veio antes da pandemia, aí nessa entre a Idum e eu na tecnologia, eu ainda buscando um modelo de negócio. Aí a gente começou eu atendia numa clínica popular e sempre o racional, dá para fazer melhor, né? Pensando. E aí eu era incomodado. Eu disse, cara, se a gente faz um modelo doutor consulta para o Nordeste, que era doutor preciso, né? Só que aí, primeiro, eu não dei foco, eu estava mais apaixonado pela tecnologia, aí veio outro grande aprendizado. Cara, quem muito abraça, pouco aperta. Então, eu acho que essa clínica quebrou muito e veio, cara, eu já sei reformar, já sei fazer projeto de arquitetura, agora eu vou acertar. Realmente, a construção da clínica foi muito rápida, eu já sabia pegar a capital com BNDES, mas eu não dei foco nem atenção. E para um negócio de clínica, precisa dos sócios e do dono dentro de casa. Então, não tracionou. Foi exatamente depois veio pandemia, todo mundo foi para dentro de casa e a gente teve que fechar as portas porque ela não tinha ali o break-even e ainda queimava muito caixa. E aí, nesse momento de pandemia, eu já estava ali germinando a ideia inicial que tinha vindo comigo em 2019, lá da imersão da Disney, da Idum, porque eu conheci um sistema que eu já tinha me apaixonado em 2014, que é o MyChart, que é uma plataforma que é o nosso bench enquanto IDUM, que é um MyChart Estados Unidos, que eles têm 185 milhões de vidas interoperadas, né? Hoje a maioria dos grandes hospitais utilizam o MyChart, só que quando eu fui para a Disney,
a gente entrevistando os colaboradores, eles diziam que eles não estavam no centro, porque eles tinham que baixar vários MyCharts, porque cada hospital tinha o seu MyChart. Eu disse, caramba, então mesmo aqui que o dado está interoperado, que os sistemas estão integrados, o usuário e o cliente não está no centro. Então foi daí que veio a ideia da Idum de ser um ID único de saúde, e aí eu fui germinando e dizendo, cara, e aí começou na pandemia as discussões no Brasil sobre Open Health. Eu disse, cara, isso vai chegar. E aí foi quando veio essa, os cara, vai chegar, alguém vai fazer, e eu gostaria de participar desse movimento com meu conhecimento e construindo algo em tecnologia. Foi quando aí eu já passei para esse novo momento aí do empreendimento O que da você vê de Idum, né? diferença ali, Diogo, entre colocar do zero um negócio mais tradicional para um negócio como esse, que às vezes até o modelo de negócio é desafiador de você construir, né? Acho que essa é a maior diferença quando eu penso em startups, em empresas aí de alta escalabilidade, né? Que você, pô, não tem nenhum modelo de negócio pronto ainda, nem sei como eu vou vender esse meu cliente, nem sei o que eu vou vender, comparado com um modelo tradicional de clínica que você já sabe mais ou menos como é que funciona, né? Já tem uma receita ali de como fazer, de como montar. Tem alguma diferença que você enxerga entre tirar do zero um modelo e depois o outro? Total. É, assim, a diferença vai ser na execução de como que você vai embalar os produtos e serviços de uma clínica. Um negócio de tecnologia, o Edson Rigonati fala uma coisa que eu gosto muito, que você tem que dominar algumas máquinas, né? A primeira máquina é de produto. Então, o primeiro desafio vem, tem uma ideia e tem um problema a resolver. Mas como eu transformo uma ideia num produto? Esse é o primeiro ponto. Segundo é, eu tenho um produto, eu consigo vender esse produto, que é a máquina de vendas. Como que eu vendo e escalo esse produto? Que é diferente. Vender uma consulta termina sendo muito mais um mercado B2C, mas todo mundo sabe o que é uma consulta. Todo mundo sabe o que é a ressonância magnética. Então, na hora que você vai para um novo produto, para um novo mercado, tem um desafio adicional. E terceiro, é como que você, a máquina de pessoas, né? Como que você monta um time que vai ser capaz de construir, dar suporte a esse produto, e com o mercado tão acelerado que a gente estava ali em 2021, os valores de desenvolvedor, como que eu monto um time enxuto que compre o sonho grande, a ideia de estar comigo e tirar isso daqui do papel. Então, tem alguns desafios adicionais, porque na clínica eu tenho um budget, eu construo a clínica, eu faço um go-to-market, eu faço um lançamento, eu começo a colocar pacientes, em algum momento ela vai break-even e depois ela vai ter um payback. Você já sabe quais são os próximos passos do filme. Na tecnologia, não. Eu tenho uma ideia, eu tenho um problema a resolver, eu tenho uma proposta de solução para esse problema, mas vai resolver? Aí, na hora que você valida, o pessoal responde. Na hora que você bota de fato na mão do usuário, às vezes não vai igual da validação. Então, errar rápido, mudar rápido e ir ajustando o produto com o carro andando, né? Então Perfeito. tem essas diferenças, né? E você falou um pouco dessa questão no âmbito pessoal, que eu imagino que quando a gente vai tomar essas decisões de carreira são difíceis, né? Falar assim, putz, vou abrir mão da minha carreira aqui como médico, que já está consolidada, já tem um negócio bem mais estruturado, uma visão assim mais segura, digamos assim, e vou começar essa carreira como empreendedor, não tão certa assim. Imagino que vem várias questões na cabeça e também com as pessoas que estão próximas de você. Você falou até sobre ter que convencer, né, sua esposa a aceitar isso também. Como foi para você lidar com esse momento, assim, essas entre o receio, né, de, cara, eu tenho essa trajetória que eu já sou bom nisso que eu faço e agora eu vou começar um outro caminho que é mais incerto e não sei se vai dar tão certo quanto tá dando o que eu tenho hoje. Como foi para você lidar com esse momento, essas dificuldades, mais no âmbito pessoal, assim? Aí, de novo, fui fazer conta. Então, minha filha mais nova estava com 2 meses de idade quando eu tomei essa decisão. Então, eu olhava para o berço dela e eu falei: caramba, não pode faltar comida nem leite dentro de casa. E aí eu fui para o passado, lembrar da época que eu tinha voltado de São Paulo. Eu disse qual era o tempo
que eu conseguiria me reinserir no mercado e chegar no meu topo de carreira. Então, eu fui para o passado, da minha chegada de São Paulo até meu consultório cheio, operando com a minha agenda cheia para meses, demorou 5 anos. Bem dentro do conceito médico, eu fiz uma coorte retrospectiva. Eu me expus ao risco e vi qual que era o case de sucesso ou o case de derrota, né? E aí eu falei, olha, eu em 5 anos mostrei para minha esposa, nós temos aqui uma janela de tempo que meus negócios que quebraram em menos de 2 anos eles quebraram, né? Meus negócios que deram certo nas minhas experiências, no terceiro ano ele começou a engrenar e caminhar. Então, assim, entre o segundo e o terceiro ano, a gente vai ter um cheiro de que a gente vai para a direita ou para a esquerda. Se o cheiro começar a ser um cheiro ruim demais, eu volto. Se não, mas me dá a oportunidade de tentar e eu garanto que as meninas vão chegar na faculdade sem prejuízo, porque uma das coisas que eu tinha muito receio em tomar essa decisão, porque quando meu pai quebrou, né, a gente teve que, eu e ele, foi para casa do pai dele, meu irmão foi com a minha mãe para casa da mãe dela, isso foi algo que me marcou muito, e eu não queria que esse filme passasse de novo com as minhas filhas, né, então eu fui fazer conta para dizer, cara, qual é a gordura e o tempo que eu tenho para eu ter o mínimo de certeza se eu vou para a direita e a terceira. Não sei se ainda deu tudo certo, mas a Idum completa 3 anos agora, dia 13 de julho, no meio do ano, e eu ainda estou prestes a brequivar, então eu acredito que eu vou ganhar mais uns 24 meses ainda de, de credibilidade aí da minha família e para a gente ainda assistir assim os próximos capítulos. O objetivo, você tem que ter um objetivo claro. O objetivo é você ter uma empresa sustentável que paga as contas, que resolve o problema de alguém, né? Também não é importante não criar, eu quero ser um unicórnio, eu quero. Cara, você tem que criar uma empresa que vai em algum momento distribuir resultado. O Nubank, depois de anos, está distribuindo resultado. Então, é o tamanho de tempo que você vai queimar a caixa e tem que ter um payback. Tem empresas que queimam a caixa a vida inteira, mas a gente consegue captar dinheiro como essas empresas? O médico não é essa persona que o mundo de venture capital quer ver. Então, foi assim que eu tomei a minha decisão e estamos chegando aos 3 anos aí com a esposa ali ainda acreditando. Mas não é uma decisão fácil, sabe? E o modelo que você foi, você citou um pouquinho aqui no Venture Capital, né? Investidores de risco que acabam aportando, né, em soluções que têm esse alto potencial de crescimento em fase inicial, quando ainda não conseguem, né, crescer, às vezes nunca vão conseguir, né, crescer só com investimento próprio, precisam acelerar. E qual foi a estratégia que você usou, assim, quando você criou a Edum, vocês já foram atrás logo de investidores, conseguiu já alguns clientes para começar o negócio, teve que investir caixa própria? Como foi a estratégia, assim, no início para você? Então, bem no início foi caixa meu próprio, eu estava ali na medicina e as primeiras versões ali, terminou que a gente, aí fábrica de software não deu muito certo, então eu desenvolvi a primeira versão do meu bolso 3 vezes e não ficou legal. E aí o meu sócio, que ainda é meu CTO hoje, trabalhava comigo na Unimed, eu chamei, eu disse, cara, vamos fazer um negócio, né, de qualidade. Aí foi quando a gente começou ali a primeira versão, me reconectei com um mentor que é até hoje um mentor para mim, que é o Mário Ferretti, que é diretor médico da Alice, né? A Alice é uma das maiores referências de startup. E aí, em 2019, teve um congresso de ortopedia aqui em Fortaleza. Encontrei com o Mário, ele me puxou num canto com um café e disse: Poxa, Diogo, você é um cara que eu conheço, que gosta de tecnologia. Eu disse: Cara, vamos para a tecnologia. Eu estou pedindo demissão do Einstein. Aí eu disse: Poxa, Mário, eu tenho medo, né? Só que aí eu fui criando coragem ali. Quando eu estava pretendendo, eu liguei para o Mário: Mário, estou precisando de umas mentorias. E o Mário me conectou com o Guilherme Azevedo, que é lá da Alice, e o Guilherme me conectou com uma das advogadas que fez o deal deles lá, que é a Fabiana Fagundes. Foi nessas conexões que eu cheguei nos meus anjos, que eles disseram: a gente aporta em você, mas você tem que estar full time dedicado.
Aí foi quando eu fui pressionado. Agora eu tenho que tomar a decisão. Eu capto e eu estou full time dedicado, eu não capto e vai virar um lifestyle business. E aí foi quando eu decidi, cara, aí eu captei a primeira rodada e fizemos o primeiro produto, não tracionou, não. Aí eu fui para a segunda rodada com médicos, colegas que já estavam, e aí era muito mais apostando no jockey. A minha segunda rodada também, até agora, a gente nunca captou com institucional, foi só com anjos, pessoas que me conheciam, que aportaram, e eu acredito, eu não sei, assim, a gente tem conversado com alguns fundos, mas saúde não é uma tese muito bem vista, os VCs querem métricas que em saúde são difíceis de replicar, e eu, né, não tenho a persona, como eu falei, do VC. Normalmente eles querem um cara que foi de um fundo de investimento, esteve numa startup investida, depois foi fazer MBA em Stanford ou Harvard, voltou para o Brasil querendo disruptar uma indústria. Só que eu digo que a saúde no Brasil ela é um outro bicho, ela é muito complexa, ela tem muitas nuances. Eu não acho, sinceramente, Cauê, que é alguém de fora da saúde que vai conseguir criar algo grande, escalável no modelo VC. Pode isso acontecer em fintechs, em insurtechs, HRtechs, mas na saúde eu acredito que se alguém vai fazer alguma coisa diferente, é alguém da saúde que conhece profundamente o setor, sabe? Eu acho que essa é uma das vantagens, né? Tava falando até recentemente numa outra entrevista aqui sobre a vantagem do médico empreendedor também. A gente acaba tendo algumas vantagens nesse sentido, acho que por justamente conhecer a dor, conhecer o mercado, que eu vejo muitos empreendedores que vêm de fora não conhecem, né? E acabam se baseando em teses que quando chega no médico ali, pô, o cara já fica com o pé atrás de aceitar aquela tese, porque sabe que no contexto dele não funciona. E nós, como médicos, acabamos tendo acesso a outros médicos, que eu diria que talvez seja um dos maiores sabotadores de soluções, né? Nós, como médicos profissionais, a gente tende a sabotar os projetos por não confiar nessas soluções. Então, acho que nós, como pares, assim, temos mais credibilidade com outros médicos, então a gente consegue ter acesso a essas pessoas e, eventualmente, a possibilidade de colocar na mão deles algo que realmente faça sentido. Não sei se você teve essa percepção também como um empreendedor aí, criando com o seu próprio produto aí, ô Diogo. Foi exatamente isso, a nossa primeira versão de produto. A ideia era tracionar via médico, que na minha cabeça ainda ali muito contaminado como médico. Não, eu conheço muitos médicos, eu estou numa clínica, eu tenho uma grande rede, então eu vou fazer parcerias com eles para colocar a base. Só que na prática não foi o que aconteceu. Os próprios colegas me dando chá de cadeira, não me recebiam no consultório. Eu vivia ali a vida dura que é de um representante de remédio. Ele deixa você para o final do atendimento. Quando eu entrava no consultório do colega, era 40 minutos fazendo piada, dizendo, poxa, tá com a camisa legal, de tênis, né? Que legal, o que é que você está fazendo? Mas era muito mais num tom jocoso, só que aquilo era a minha vida, né? Então, mas ninguém engajou, ninguém aderiu. Eu falei, cara, se eu for depender dos médicos para tracionar, eu tô morto. Foi quando a gente fez exatamente o nosso primeiro pivô em sair das clínicas e dos médicos para tracionar, porque tem um livro que eu sugiro a leitura, que eu gosto muito do modelo de escalabilidade, que é The Cold Start Problem, não sei se você já leu, que é do Andrew Chen. Ele foi responsável pela e hoje ele está na A16, que é um dos maiores fundos de venture capital do mundo, né? Que é a Anderson Horowitz, né? Que é do Ben Horowitz e do Mark Anderson, que tem um outro livro também muito legal, que é O Lado Difícil das Situações Difíceis, né? The Hard Things About Hard Things. E o Andrew Chen, ele fala que você tem que escolher qual é a ponta dura que você vai atacar. Eu achava que a ponta dura era o médico e que para mim ia ser fácil e não foi. E eu disse, cara, então eu vou fazer base de usuários. Então, agora já está começando a acontecer esse movimento. Então, hoje eu tive uma reunião com uma clínica que eu visitei há 2 anos atrás, ninguém me deu atenção. Hoje, eu com a base de mais de 100 mil pessoas de usuários, né, eles já querem beber dentro da minha base e ser visto pelos pacientes. Então, a coisa começa a inverter um pouco. Não quebrei,
né? O tom já não é mais tão jocoso assim, né? As pessoas já estão começando a escutar, então, porque o primeiro momento o pessoal liga para sua esposa perguntando se está bem da cabeça, né? Então você não quebra no primeiro ano, você não quebra no segundo, você continua ali e aí o que tem até um seriado do Stallone, ele fala que nada vence a persistência, né? Então ele tomou muita porrada com o filme Rock ali Uhum. e persistiu e conseguiu filmar, mas ele, né? Então eu acredito muito nisso, né? Nada abala a persistência, então é continuar caminhando, né? E hoje, qual que é o cenário de vocês? Não sei se você pode abrir aqui pra gente, Diogo, como que vocês estão? Quais são os próximos desafios? O que que você enxerga aí pra frente da Idum, pro pessoal que tá acompanhando aqui? A gente teve a grata surpresa ao fazer o pivô para o B2B, nós crescemos 900% ano passado, tudo bem que nosso referencial era bem pequeno, de janeiro de 23, né? Já nesse primeiro semestre já conseguimos crescer aí quase 100%, né? Fizemos quase dobra de faturamento, né? E agora o nosso próximo milestone é break-even, né? Porque meu time de tecnologia é um time caro, né? E o que a gente acredita atingir o break-even já no terceiro tri e depender e vou continuar crescendo com geração de capital de receita. Não tô porque fundraising é um full-time job, né? Então você tem que estar 100% dedicado e eu estou 100% dedicado a vender, tracionar e equalizar meu caixa. Não quero depender do dinheiro de VC, porque uma coisa que eu aprendi muito interagindo com o VC é o dinheiro de VC ele tem que ser uma gasolina de foguete, é algo que vai te levar para a estratosfera, mas não pode ser um dinheiro que você vai depender, não pode ser água, para você depender para viver, né? Então, o nosso foco aqui é empatar a empresa e ano que vem, se eu não tiver captado, a gente está crescendo, eu não vou crescer o triple, double, mas vou estar crescendo, vou estar pagando as contas. Hoje já são 28 famílias que dependem da Idum, né? Então esse é o nosso momento e tem sido muito legal. A oportunidade de estar aqui com você, conhecer as pessoas que ao longo desse tempo eu fui conhecendo, né? A gente já teve uma conexão lá atrás com o HackMed, que se não existisse a Idum não teria acontecido. Então, é, curtir a jornada, sabe? É fácil? Cara, eu não vou ser falso, não é nada fácil, né? É o desafio mais difícil, é mais difícil do que uma residência. Você acorda às 5 da manhã, dá plantão, vira. É muito difícil, mas é muito prazeroso quando você vê as coisas começando a encaixar, você fechar um grande cliente de capital aberto em bolsa. Então, são essas pequenas vitórias que vão lhe motivando e dizendo, poxa, eu estou indo minimamente no caminho certo, sabe? Cara, muito legal. E você deixa uma mensagem, talvez final aí, Diogo, para quem tá num momento parecido, às vezes médico tá passando por esses dilemas aí da carreira, né? Ou pensando numa ideia que talvez queira tirar do papel, mas nunca teve coragem. O que que você deixa aí de dica, talvez, pro pessoal que tá acompanhando a gente? Cara, eu vou sugerir um podcast que foi um podcast inspirador para mim, que é do Zero ao Topo, de um cearense chamado Davi Holanda, que eu admirava ele pelo podcast e eu tive a oportunidade de me tornar amigo, e hoje é um dos nossos mentores aqui, que ele fala uma coisa que ele teve a oportunidade de fazer o IPO da PagSeguro, depois criou a Bankly, foi vendida para o BV e está na terceira jornada empreendedora, que ele fala uma coisa que eu acredito muito quando a música do mundo toca diferente da música que toca dentro de você, escute a música que toca dentro de você. Então, a gente se escutar mais, olhar mais para dentro, não olhar para fora, o que as pessoas falam, escutar a voz do coração, acreditar que meu sonho há 16 anos atrás de ir a uma Olimpíada parecia uma loucura, meus amigos davam risada de mim. Eu lembro quando eu falei que ia ser médico e que queria ir um dia à Olimpíada, era gargalhada na sala de aula. E 16 anos depois, aquilo se tornou realidade, né? E isso foi motivo de admiração dos amigos à época. Então, assim, o que parece jocoso inicialmente, mas faz sentido para você, se você escuta
dentro, né? E se aquilo faz você todo dia acordar com vontade de fazer acontecer, cara, a vida é só uma. E para finalizar, tem o Davi me compartilhou um poema de Mário de Andrade, que, que outro mentor nosso aqui, que é o Alex Anton, que publicou numa das publicações dele do LinkedIn, que ele diz mais ou menos assim, que chega um determinado momento na vida que eu tenho menos tempo do que mais tempo vivido, né? Que é quando você passa dos 40, que é a minha situação, e eu não tenho tempo a perder com pessoas vaidosas, egocêntricas e que não agregam a mim. Então, hoje eu dedico meu tempo a pessoas que me agregam valor, que fazem a minha vida ter sentido. E hoje eu prefiro estar às 7 horas da noite sentado na minha casa, brincando de casinha com as minhas filhas, do que ir num centro cirúrgico, escutando um monte de médico ganhando bem e reclamando da vida. Então, essa foi a minha escolha. Sugiro quem nos escuta ouvir muito o coração e não ser um profissional insatisfeito e que reclama e que vai passar 30 anos da vida reclamando. Se vai fazer a medicina, faça ela enquanto fizer por missão, por propósito, e procure deixar um legado, porque a vida ela se vai e o que vai ficar são as sementes plantadas e colhidas por quem vai ficar, sabe? Cara, sensacional, Diogo. Antes de encerrar, eu sempre peço uma indicação. Você até deixou já 2 ou 3 livros, mas só para reforçar aí, se tiver algum material que você acha que vale a pena, você falou do podcast e de livros, você falou 2 aqui, né, do pessoal da Anderson Horowitz. Você deixa alguma indicação para o pessoal que está acompanhando a gente? Como a gente tem, você tem uma plateia de muito médico que está buscando empreender, eu vou dar uma indicação diferente dos que eu sugeri ao longo da conversa, que são 2 leituras que foram, né, mudanças de chave para mim. Uma são dois livros que para mim são eu revisito. Um deles é o Manual do Empreendedor, do Steve Blank, e outro é o Estilo Startup, do Eric Ries, né, que foi os 2 primeiros livros que eu li quando eu pensei a fazer a migração para a carreira de empreender em tecnologia. Esses são 2 livros que eu sugiro fortemente a serem lidos aí por quem pensa em empreender e empreender em tecnologia. Cara, muito bom. Esses são 2 livros, inclusive, 2 caras que são referência para mim também. Atualmente, aqui, né, eu tenho tentado ajudar bastante médicos que estão nessa fase de tomada de decisão, estão buscando empreender. E eu acho que tem jeitos de você diminuir o risco de insucesso começando negócios nessa área. E muitos desses jeitos foram descritos primeiramente pelo Steve Blank, depois pelo Eric Ries, que foi mentorado dele, né? E estão embutidos nesse conceito de Lean, né? Pensamento enxuto, desenvolvimento enxuto, validação, que é basicamente, eu acredito muito, cara, não sei se você já parou para pensar nisso, mas era algo que até pouco tempo atrás eu nunca tinha percebido. Mas é basicamente adaptar o modelo científico à criação de negócios. Então são modelos mentais do cientista, né? De você validar suas hipóteses, de você fazer experimentos enxutos e de você buscar sair dos seus viéses cognitivos, que às vezes o empreendedor ele cai naquela de querer acreditar, né? Querer achar aquilo que ele já estava procurando, né? Que na ciência a gente fala, um dos maiores riscos do pesquisador é quando você está cheio de vieses ali e não percebe. Então, muitas dessas metodologias, ferramentas, elas servem para isso, né? Para a gente diminuir a nossa chance de insucesso com base em evidências, né? Você busca evidências de que aquela sua tese faz sentido ou não. E, enfim, se você tem interesse nesses temas, eu faço um convite depois para você também me acompanhar lá nas redes sociais, Instagram. Temos trabalhado bastante com isso, ensinando médicos e profissionais da área da saúde sobre esses temas, que eu acho que realmente pode fazer toda a diferença se você está querendo empreender. Já vi muito médico cometendo o erro de gastar muito dinheiro com tecnologia antes da hora, não validar proposta de valor, não validar modelagem de negócio. E isso tudo acaba aumentando muito a chance e a frustração do profissional quando está empreendendo, porque se você deixa a sua intuição, né, te levar, você acaba cometendo uma série de erros que às vezes são meio que irreparáveis, assim. Então faço convite para quem tem esse interesse acompanhar também no Eu já Instagram, no LinkedIn. acompanho e super recomendo.
Valeu, Diogo. E acho que é isso. Para quem acompanha a gente até o final, espero que vocês tenham gostado aí. Diogo, obrigado pelo tempo disponível para a gente bater esse papo. Para você que está acompanhando a gente aqui, né? Deixa aí nos comentários o que você achou. Se tem sugestão de convidados, eu sempre levo isso em consideração para chamar pessoas aqui para as minhas entrevistas. E a gente se vê no vídeo da semana que vem. Diogo, brigadão. A gente se vê muito em breve aí. Eu que agradeço.